Olá, novamente por aqui. Dando sequência àquele tema que foi abordado no último bate-papo nosso, no último vídeo, sobre a generalização do não, acho que seria interessante agora nós falarmos um pouquinho sobre um aspecto também bastante comum, que é como a gente lida com as pessoas que se opõem ao que a gente pensa. Como que a gente lida com os nossos oponentes? Como é que você lida com os seus oponentes? Como é que você encara os oponentes? Você fica pé da vida com eles? Você aceita normalmente as ideias deles? O que significa um oponente? Qual é a vantagem ou desvantagem de a gente se defrontar com um deles? Na verdade, o que acontece é o seguinte: todo oponente pode ser o nosso mestre. Por quê? Veja, o que é um oponente? É alguém que se opõe, né, à sua forma, à sua ideia, à sua forma de agir, à sua posição, à sua ideia. E se esse alguém se opõe a você, é porque ele tem outra forma de enxergar. Ele se opõe àquilo que você coloca, que você propõe. E ele, por que ele se opõe? Porque ele tem outra ideia, outro aspecto, outra forma de enxergar, ele tem outra visão a respeito daquilo que você coloca. Então veja só que coisa interessante, o teu oponente pode não ser o destruidor da sua ideia, mas ele pode oferecer a você uma outra visão e ele pode fazer com que você cresça, com que você realmente amplie a sua consciência. Porque se ele é contrário ao que você pensa, ele tem outro pensamento. Se ele tem outro pensamento, vale a pena você ouvi-lo, vale a pena você considerar o que ele tem a lhe propor. Porque pode ser que o seu pensamento, junto com o dele, crie um terceiro, melhor, mais útil, mais adequado. Então, eu sugiro que você reflita um pouco sobre ter um pouco mais de consideração pelo seu oponente. Ele não é um inimigo. Ao contrário, ele pode ser o seu grande incentivador, pode ser o seu grande, digamos assim, oferecedor de uma nova ideia, de uma nova posição, de um novo pensamento. E assim, quem sabe, ao invés de você buscar contrariá-lo, você pode, por exemplo, buscar compreendê-lo e avaliar se a ideia, o pensamento dele, agregado à sua ideia, ao seu pensamento, pode gerar uma ideia melhor. Ou a ideia dele serve de fato para consolidar a sua, serve de verdade para você ficar mais forte e mais convicto em relação a tudo aquilo que você pensa. Então considere a ideia efetivamente de não considerar, não encarar o seu oponente como o seu inimigo. Não, ele realmente pode ser o seu mestre, ele pode mostrar para você uma visão que você não estava enxergando, oferecer um ponto de vista que enriqueça o seu próprio ponto de vista, a sua própria ideia. Então o convite aqui é, de fato, olhar para o seu oponente como um aliado, não como um inimigo a ser destruído, mas como um aliado que pode oferecer novas possibilidades para você evoluir na sua ideia, no seu pensamento. Portanto, vale a pena ouvi-lo, né? E não julgá-lo ou querer destruí-lo antes que ele coloque a sua própria ideia ou a própria ideia dele, né? É isso. Esse era o ponto, então, que fica como sugestão. Considere o seu oponente um alimentador do seu crescimento e não um obstáculo que você precisa destruir a todo custo. Não. Ele pode mostrar outros lados, ele pode te mostrar o outro aspecto daquilo que você pode não estar enxergando. E quando você faz isso, você tem dois aspectos, você cresce, você evolui. Era isso por hoje. Um grande abraço. Valeu. Tchau.